Caríssimos irmãos e irmãs, diversos ensinamentos hoje podemos tirar da palavra de Deus, como sempre, mas 3 pontos de reflexão abordo nesta liturgia da palavra para nós. Primeiro, na escrita, na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele, logo no início, na sua primeira parte, diz: insiste, proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. A missão do discípulo, a missão do cristão, da cristã, é de fato proclamar a palavra de Deus. Conhecemos bem aquela parábola do semeador, em que Jesus nos disse: o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram ao longo do caminho, outra em terreno pedregoso, outra em solo, no meio dos espinhos, outra em solo bom. E produziram frutos de acordo com as suas características que foram acolhidas. Só aquela que caiu em terreno bom é que produziu de fato frutos e vida. Assim nós entendemos também a missão de todo cristão, de toda cristã. Assim Jesus enviou os seus apóstolos em missão, dizendo-lhes: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ouvimos há poucos dias, no finalzinho da Páscoa, de toda a Páscoa, mas sobretudo no final da Páscoa: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não obstante essa missão de levar a palavra de Deus, levar a boa nova da salvação até os confins do mundo, em todos os tempos e lugares, sem fazer distinção de lugar, de pessoa, de condição, e nenhuma distinção, também Deus, através de Paulo, nos fala de um tempo de dificuldade, em que as pessoas não vão dar tanto valor à palavra de Deus. Pois aqui ele nos diz: pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas com o prurido da curiosidade dos ouvidos, se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos. Pois bem, levo cada irmão, cada irmã, a refletir sobre esta situação, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas cada um buscará aquilo que mais lhe agrada. Nós vivemos um tempo de, podemos dizer, de radicalismo e, como ouvimos, um tempo de polarização. Cada pessoa busca apenas aquilo que lhe cabe. Muitos, né? Em alguns grupos, não todos, mas alguns grupos buscam aquilo que lhes agrada, aquilo que agrada àquela pessoa. Se juntam àquelas pessoas que pensam mais ou menos como elas. Podemos dizer, essa palavra se realiza no nosso meio. As pessoas não querem ouvir a verdade. Poucos dias ouvimos Jesus nos dizer no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas muitas vezes as pessoas procuram somente aquilo que lhe agrada. E é um perigo, de fato, vivermos esta polarização, porque corremos o sério risco de não termos o equilíbrio. Um exemplo muito significativo para nós é quando alguém está naquela chamada corda bamba. Quando pende para um lado, você tem que jogar o corpo todo para o outro para que haja o equilíbrio, senão vai cair. Se pender para a direita e não voltar com o corpo, cai. Se pender para a esquerda e não voltar para a direita, cai. É importante termos isso também em mente nas nossas posições, pois quem busca aquilo que lhe agrada não está preocupado com a verdade, não quer ouvir a verdade. E a nossa sociedade hoje vive esta situação de radicalismo. Isso é na vida política, isso acontece na vida religiosa, a quem nós damos o nome de fanatismo, e uma mistura, podemos dizer, do fanatismo com a polarização que encontramos hoje na nossa vida social. Então vejam, chegará o tempo, e esse tempo já chegou. Não obstante a toda essa situação, Deus nos chama
a proclamarmos a palavra. Diante, São Paulo nos diz, diante de Cristo, né, que veio para julgar os vivos e os mortos, e nos fala, proclama, insiste, oportuna e inoportunamente. Não tenhamos medo, não tenhamos receio, não queiramos agradar as pessoas. Quem vive a polarização, quem vive, infelizmente, o fanatismo, vai querer agradar a grupos, a pessoas, a polos, a situações. Não. O cristão é aquele que está preocupado em agradar, sim, a Deus. Como ouvimos naquela expressão de São Pedro, no capítulo 5 do Evangelho dos Atos dos Apóstolos. Devemos agradar antes a Deus do que aos homens. Então é preciso estarmos atentos nessa missão de pregadores da palavra de Deus que o Senhor nos confiou a todos nós batizados. Segundo, ainda na primeira leitura, segunda carta de São Paulo a Timóteo, um chamado também à perseverança e ao cumprimento fiel da missão. Quando São Paulo, no versículo 7º, nos diz, ou no versículos 6 e 7º, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Que bom nós podermos também, como São Paulo, primeiro na missão que o Senhor nos confiou da fé, dizermos como ele que já estava chegando ao final da sua caminhada, digamos, da sua vida, entre aspas, ele pôde dizer que combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Nós, como cristãos, desde o momento em que fomos marcados com o sinal da fé e nos tornamos cristãos, temos também uma caminhada a ser realizada, que está sendo realizada, e que deve ser desempenhada de forma ascendente, crescente, combatermos o bom combate em todos os momentos, em todas as situações, guardarmos a fé, mas de maneira a crescermos nessa fé a cada dia, a cada momento, a cada instante, e não nos desviarmos em momento algum, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possamos de fato completarmos a missão que o Senhor nos confiou. Pois bem, se essa dinâmica ela acontece na dimensão da fé, na vivência da religiosidade, ela também, pelo desdobramento da vivência da religiosidade, acontece em todas as circunstâncias da vida, em todas as dimensões da vida. Acontece na vida sacramental, por exemplo, no matrimônio, quando a pessoa enfrenta seus momentos, enfrenta suas barreiras, mas passa por aqueles instantes sustentado pela fé, vence aqueles momentos, não desiste da sua missão, da sua família, seja como esposo, esposa, filhos, filhas, como irmãos, irmãs, como parentes, seja também uma outra dimensão na vida profissional. Como é bom uma pessoa, um profissional que fez ali o seu juramento de aplicar aquele conhecimento em relação à melhora da sociedade e chegar no momento, digamos, da sua aposentadoria, ou antes ou depois mesmo, no momento ele dizer, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Exerci a minha profissão de forma correta, ética, justa, sem me desviar, sem me deixar levar pela ganância e não simplesmente pela obtenção de lucro, mas de fato por tornar a sociedade melhor com a minha colaboração. Que bom! Citamos 2 exemplos, a fé, 3, a fé, a família e a profissão, mas em todas as dimensões da nossa vida. Que bom nós chegarmos em determinado momento e podemos dizer como São Paulo, mantivemos a reta intenção. Fomos em todos os momentos, em todos os instantes, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos nem pensar o contrário como deverá ser.
Mas para nós aqui, de fato, esse chamado, quer dizer, não vamos meditar agora, mas o contrário deverá ser uma derrota para todas as pessoas que não se portaram de acordo com o chamado de Deus. Que assim possamos também, nesse segundo momento, estarmos sempre atentos de combatermos o bom combate. No terceiro e último momento da nossa reflexão, a colocação de Jesus hoje a respeito da doação. Jesus, olhando aquelas pessoas que ali estavam depositando no cofre do templo as suas doações, seus donativos, ele viu uma viúva depositando 2 moedas, como se fosse hoje 2 moedas de R$1, podemos dizer, ou de 5 centavos, mas vamos colocar de R$1, que pelo menos dá para comprar alguma coisa. E essa pessoa, Jesus disse aos discípulos, ela que depositou 2 moedas, depositou mais do que todos os outros. Por quê? Claro que se formos colocar uma visão matemática, ela depositou menos, mas para Deus não vale o quanto, mas o como, de que forma, com que intenção, com que abertura do coração foi dado. Qual sacrifício ela fez? Que sacrifício aquelas pessoas que doaram suas quantias maiores fizeram para tecer a sua doação? Nenhum. Doaram aquilo que sobrava, aquilo que não fazia falta, aquilo que de fato não iria ter necessidade mesmo, como a gente muitas vezes dá uma esmola a uma pessoa. Nós damos uma moedinha de 10, 20, de 25, 50 centavos, de R$1. Uma moeda que está lá no fundo não vai nos fazer falta, entre aspas. Ela não, ela deu tudo o que possuía. Pois bem, Jesus nos chama também a fazermos isso. Claro que não só a questão da doação no sentido material, mas quando nós, por amor, doamos a nossa vida para o próximo, esforçando-nos por ajudar o próximo, não só na dimensão material, nós também estamos de fato fazendo algo de útil, de extremamente útil para nós mesmos, que dá sentido à nossa vida, e para as pessoas. E Deus vê aquilo que estamos fazendo. Deus vê a intenção do coração. Então, fica para nós esta reflexão, não o quanto, mas o como nós doamos, de que forma nós doamos os nossos bens, de que forma nós fazemos as nossas ações, de que forma realizamos cada ação na nossa vida, no nosso dia a dia. Que assim possamos de fato também responder a esse chamado que Deus nos faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.